Olá, segundo ano, estamos de volta, hoje com a aula de arte, e o nosso conteúdo é o nosso corpo, representação e movimento. E nós vamos falar um pouco sobre escultura. A escultura é a arte de transformar a matéria bruta, pode ser uma pedra, pode ser metal, madeira, em formas espaciais com significado. Então é quando os artistas, eles pegam algum material e constroem alguma forma, eles dão um formato a esse material. Pode ser uma imagem de uma pessoa, pode ser um objeto geométrico. Então aí fica a critério de cada artista. Aqui na imagem a gente vê uma estátua, que aparentemente parece ser construída em pedra ou em mármore. Uma outra forma também de arte, onde nós usamos o corpo, é o balé, que é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista durante o século XV e que se desenvolveu como uma forma de dança de concerto, quer dizer, uma forma de dança clássica, Então, a gente vê muito as apresentações de balé na televisão ou nos teatros, É onde esses artistas apresentam mais esse tipo de arte. O nosso corpo, cenas e sons. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre o teatro de sombras, que todo mundo já conhece, O teatro de sombras é uma arte muito antiga de contar histórias e de entretenimento que usa bonecos de sombra. Então, quer dizer, são formas, personagens que a gente pode estar criando com o efeito das sombras. Você pode estar fazendo até em casa, Você vai para um ambiente escuro, acende uma lanterna ou até uma vela, e aí com as suas mãos ou com fantoches, palitoches, você vai criar ali, aquela história com as sombras. Personagens de teatro. Os personagens são os seres, que atuam em uma história. E esses seres podem ser um animal, uma pessoa, até mesmo um objeto, desde que apresente características humanas. Então, assim, nas histórias que a gente está acostumado a ler, a acompanhar, esses personagens, eles não necessariamente precisam ser pessoas. Muitas vezes a gente vê personagens que são animais, como nas fábulas, Tem histórias que a gente vê que tem personagens que são um objeto. Um livro, pode ter um livro que fala, Pode ter um brinquedo que conta a história, que é o personagem principal. Então, vai de acordo ao contexto da história, E a vontade do autor, da pessoa que criou a história. Então, a gente vê aí na imagem, vários personagens caracterizados, que estão representando uma história. Som, altura, intensidade e duração. O som também é uma forma de manifestar a arte, através da música. Então, o som é o resultado de vibrações físicas, efeito produzido pelas vibrações dos corpos sonoros. Então, nós podemos emitir o som com a nossa boca, através das nossas cordas vocais. Nós também podemos produzir o som com outros objetos, com instrumentos musicais, ou até com objetos que a gente tenha ao nosso redor. Sempre que a gente pega esses objetos e fazem com que eles vibrem, Se a gente bater um objeto no outro, se a gente impulsionar alguma força nesses objetos, eles vão produzir um som. E o som, a gente tem três, itens que são importantes para a gente compreender como acontece o som. Então, o som tem a duração. O que é a duração do som? É o tempo em que aquele ruído, aquele som produzido vai levar. O tempo de execução pode ser longo ou curto. Então, pode ser um som rápido ou um som mais longo. Altura. A altura é a distinção que se faz entre os sons graves e agudos. Então, tem aqueles sons que são, mais graves e mais agudos, mais alto e mais baixos. E a intensidade é o grau de força maior ou menor de um determinado som. Então, tem sons que são mais fortes, têm uma intensidade maior, e tem outros que são mais suaves. Então, quer dizer que tem uma intensidade menor. Então, vocês perceberam que o som ele pode variar em diferentes aspectos, na duração, na altura e na intensidade.
No som também nós podemos perceber o ritmo, a melodia e a harmonia. Vamos começar com a harmonia. É a arte de combinar os sons, de fazer com que diferentes sons soem em harmonia. Então é quando misturam, né, diferentes sons, e esses sons têm que produzir um efeito harmônico, né? Tem que estar em harmonia para poder produzir uma sinfonia agradável. O ritmo é a organização de cada som ao longo do tempo, então é como se fosse uma marcação. O ritmo é quando aquele som ele segue aquele tempo cronometrado, sempre naquele mesmo, né, tempo. E a melodia é uma sequência de notas tocadas sucessivamente. Então, é aqueles conjuntos de notas, né, quando toca uma sequência de notas e depois repete novamente. Então, aquilo vai criar uma melodia. A gente percebe que muitas vezes numa música toca-se um conjunto de notas, né, um trecho, e depois aquele trecho se repete várias vezes naquela música como se fosse um refrão. Então, a gente chama isso de melodia. E essa foi a nossa aula, né? Muitos abraços e beijos para vocês e até a próxima.